Vamos para a palavra de Deus? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. No comecinho do livro de Jó, nós vamos ler a palavra do Senhor essa noite. Jó capítulo... Só um minutinho que está abrindo o meu aqui também. Jó capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 20 e 21. Em o capítulo 2, o versículo 10. Jó é o primeiro livro, Sabedoria. Você vai chegar em Salmos, se você tem mais habilidade, e depois um livro antes do livro de Salmos. Jó capítulo 1, versículo 20, versículo 21, e depois nós vamos para o versículo 2 ao capítulo 2, versículo 10. Você que não tem Bíblia, compartilhe, veja alguém que está próximo a você com a Bíblia e peça a ele para compartilhar com você a palavra de Deus. E nós vamos ler juntos, em uma só voz. São 3 versículos apenas. Eu vou tentar caminhar um pouquinho aí ao longo do livro de Jó, mas vamos nos ater na leitura desses 3 versículos. Versículo 20. Vamos lá? Então... Amém. Capítulo 2, versículo 10. Vamos lá? Curve a sua cabeça. Mais um momento de oração. Deus, a gente pede que o Senhor fale conosco nessa noite, porque a gente precisa ouvir a Tua voz. Nós não viemos aqui como uma forma de entretenimento, nós viemos aqui, Senhor, porque nós viemos te adorar, nós viemos celebrar o Teu nome, e nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. No nome de Jesus, nós pedimos que o nosso coração esteja realmente cativo à Tua vontade, à Tua palavra, e que nós sejamos transformados por meio dela, que todo paradigma em nós já pré-estabelecido, que tenta de alguma forma resistir à Tua voz, seja desfeito, quebrado no nome de Jesus, e que nós possamos, por meio do Teu Espírito Santo, que aplica a Tua palavra em nosso coração, receber com alegria aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração nessa noite. No nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. E eu quero convidar você a ficar atento àquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite, que você não perca de vista de jeito nenhum tudo aquilo que Deus irá falar ao nosso coração. Só vá ao banheiro ou beber água se realmente for muito necessário. Do contrário, fique atento. Deus deseja falar com você. Cal e Bob são crianças de famílias distintas, lugares diferentes, rotinas opostas, mas que tiveram a vida equiparada em algum momento. Porque por algumas semanas, ou por muitas semanas, eles dividiram o mesmo quarto de um hospital. Uma doença agressiva, impiedosa, e num primeiro momento, talvez alguns podem até falar injusta, bateu a porta da família de ambas as crianças. E assim como cada indivíduo responde psico e fisicamente a cada situação, a família daquelas crianças também reagiram de forma diferente. Cal não resistiu ao tratamento e então o Senhor o tomou para si. Deus o chamou.
Para Bob, a dor lhe custou um tanto quanto caro demais. No entanto, ele resistiu e foi conservado em vida. A família de Cal, mesmo chorando com a partida do filho, manteve a fé preservada no seu coração, a esperança intacta, e o coração continuou devotado ao Senhor. A família de Bob, diante da situação que o menino se encontrava, mesmo agora curado, as sequelas ficaram. E eles escolheram então murmurar e blasfemar diante da constante situação dificultosa que o filho teria a partir dali, decorrente então dessas sequelas que a enfermidade deixou. Sim, é fato que, como eu mencionei, não apenas cada família, como cada indivíduo responde ou reage diferente a uma mesma situação. Somos completamente incapazes de ter a mesma resposta diante do luto, da enfermidade, do desemprego, ou seja, qual for a situação que se apresenta diante de nós. Mas eu fico pensando que diante de situações adversas, a pergunta que não quer calar é: será que é tão difícil nós avaliarmos ou analisarmos ou vivermos a vida a partir do prisma da fé? É tão difícil nós olharmos a vida e tentar ela, talvez eu vou falar entender, compreender, mas em alguns momentos somos realmente incapazes de ter compreensão. Mas será que é tão difícil mesmo, ou melhor, impossível, ver a vida pelo prisma da fé? A verdade está clara e disponível a todos. E quando eu falo de verdade, eu estou correlacionando isso à fé. A palavra de Deus, as Escrituras, a verdade absoluta de Cristo, ela está disponível, ela é clara, está disponível a todas as pessoas. Mas sempre haverão aqueles que vão rejeitar a verdade. Sempre há aqueles que vão negar a verdade. Sempre há aqueles que vão duvidar da verdade. E também sempre teremos aqueles que vão acolhê-la de todo o seu coração. Mas é fato que nossa condição interior sempre determinará a nossa reação às ações que a vida nos apresenta. Como você é, e quando eu falo de ser, aí talvez você pode colocar todo o contexto cultural dentro desse balaio. Mas aquilo que você é vai resultar em como você vai reagir ou interagir com as situações que a vida nos apresenta. E aí nós chegamos então nesse homem chamado Jó. Porque nós falamos, e é importante pontuarmos que isso virou até um certo jargão folclórico, né, quando se fala da paciência de Jó. E quando nós pegamos a raiz ou o significado profundo da palavra paciência, Jó não é exemplo de paciência em essência, porque Jó houve seus momentos de questionamento. O exemplo perfeito de paciência é Cristo, porque a palavra de Deus nos fala que ele, como cordeiro mudo, foi para a cruz. Cristo agiu de forma resiliente, resistente, ele resistiu à dor, e isso é exemplo de paciência. Mas voltando a falar sobre Jó, as pessoas apontam Jó, porque a gente conhece as dificuldades de Jó. O homem tido como um dos homens mais ricos do Oriente na sua época, do dia para a noite ele perdeu tudo. Mas o império de Jó não foi apenas o império dele que ruiu. Jó, ele teve a visitação do luto por pelo menos 10 vezes, de forma imediata. Eu não sei se você já passou por isso. Nós temos exemplo aqui de pessoas que talvez tiveram a experiência do luto de forma muito próxima. Mas nós estamos falando de um velório com 10 pessoas de uma mesma família. E Jó, então, ele viveu por esse momento de um dia para o outro. Ele estava bem com seus filhos, desfrutando saúde. O texto bíblico nos fala, inclusive, que Jó oferecia sacrifícios ao Senhor para santificar os seus filhos. No entanto, isso não blindou Jó
de ter a vida dos seus filhos preservada. A saúde dele parece estar por um fio. O texto bíblico nos fala que Jó foi acometido de tumores malignos, da planta do pé ao alto da cabeça. E quando a gente pensa aonde ele poderia buscar o maior apoio da vida, que era a sua esposa, ele viu então aquele apoio ruir em meio ao caos. Porque no capítulo 2, alguns versículos antes desse versículo 10 que nós lemos, nos diz que a mulher de Jó, e quando a gente fala de cônjuge, se tem alguém que deve dedicar ou investir inspiração ou motivação, é o nosso cônjuge, né? Você até suporta o amigo falar, olha, não vai dar certo. Você até suporta o patrão ou o colega de trabalho ou o empregado falar, olha, não vai dar certo. Você até suporta um irmão, talvez o pai ou a mãe falar, não dá certo. Mas o cônjuge olhar para você e falar, emitir um enunciado de desgraça, é o fim da picada. E foi o que a mulher de Jó fez. Jó, porque você ainda se conserva em integridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí chegamos no versículo 10 e ele olha bem no profundo do olho da esposa e fala, você fala como qualquer louca. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos outrora o mal? E então não apenas os bens de Jó, ele não apenas perde os bens, ele não apenas perde os filhos, ele não apenas perde a saúde, mas ele também perde o casamento. E a vida de Jó é atacada em todas as suas áreas: financeira, física, saúde, relacional. E então, por fim, ele tem um relacionamento com Deus atacado. Porque mesmo que Jó não tenha perspectiva ou vislumbre do que estava acontecendo espiritualmente, nós sabemos pelo relato bíblico que o diabo estava atacando o relacionamento de Jó com Deus. Porque ele chegou diante de Deus, o maligno, o diabo chegou diante do Senhor e falou, olha, faça isso, faça isso, faça isso, você vai ver se Jó não blasfema. O diabo meio que apostava com Deus, queria apostar com Deus. No entanto, o texto nos diz que Jó em tudo não pecou com seus lábios. Ele está diante de um cenário de horror, de morte, de pesar, de tristeza. Jó olha pelas janelas da sua vida e no horizonte ele vê a composição perfeita da dor, céu enegrecido, ventos tempestuosos, ausência de esperança, tristeza no seu grau mais complexo e mais profundo. Aí eu pergunto, você já teve dias assim? O texto nos diz, bíblico nos diz que Jó teve momentos onde a nossa vida vai da calmaria para o caos, da tranquilidade para o pânico, da segurança para o desespero. Dias onde o horizonte proclama como um arauto eloquente que a dor nos será por companheira por um tempo indeterminado. Talvez numa manhã onde você pensou, foi deitar, no dia anterior você foi deitar com tudo indo numa boa, mas o dia amanheceu e várias tragédias, ou talvez algumas tragédias aconteceram, e você então teve que se conformar com a dor por companheira. Períodos onde tudo que nós conseguimos ver é justamente a dor. E em alguns momentos fazemos a seguinte pergunta, talvez não para pessoas ao nosso lado, mas perguntamos para nós, porque nos falta inclusive a capacidade de levantar a voz em oração e perguntar para Deus, e nós fazemos a pergunta, aonde Deus está? Onde o Senhor está em meio ao sofrimento? Onde o Senhor está em meio à dor? E aí nós não conseguimos enxergar Deus no horizonte de dor, de lamento, de morte, de desamparo.
E aí a gente pergunta: o que nós fazemos em dias assim? Como nós reagimos em meio à dor e ao sofrimento? Como nós reagimos quando nós não conseguimos enxergar Deus no horizonte da nossa vida, e nós olhamos o horizonte afora e nós simplesmente vemos nuvens enegrecidas? Eu estava agora de férias, e a igreja sabe, eu gosto demais de areia e mar, é uma combinação perfeita. Eu até gosto daquela piadinha, né? O que acalma não é água doce, é água salgada. Não que eu goste de ficar entrando no mar, o negócio é colocar a cadeira na beira da praia, pôr o pé ali e ficar. Aquilo me renova demais. Eu estava lá com as crianças, aquele sol maravilhoso, primeiro dia, e é interessante, Natal, viu, Daniel? Aquele sol, mas você não sente queimar porque o vento, né? E eu estava lá, não está queimando, fiquei com a careca, né? À noite nós fomos jantar, eu estava careca pururuca. Aí não bastasse o sol queimar, eu fiquei de Ray-Ban, porque a areia é muito branca. 2 dias depois eu estava lá sentado no hotel, o moço passou e falou: nossa, você viu que você está com a marca do óculos? E eu fiquei, irmão, com a máscara do Zorro, um negócio incrível. Aí depois a Gisele teve que se desdobrar entre colocar o protetor, né, aqui, para a gente tentar equilibrar, mas ainda levou uns dias, eu voltei de férias ainda. E o mais cômodo é à noite ir para jantar no hotel, todo mundo de boa e eu com aquela marcona, né? Usar óculos escuros à noite. Mas enfim, estava lá e o sol brilhando, e aí lá no horizonte despontava algumas nuvens. E eu e Gisele somos meio traumatizados, porque geralmente nas férias chove, mesmo na praia. E eu ficava: Senhor, manda um vento e joga a nuvem para longe, manda um vento e joga a nuvem para longe, né? Mas tem momento que na nossa vida, mesmo a gente pedindo para as nuvens passarem adiante, elas não vão, elas vêm e elas se instalam. E eu não vou lembrar qual desenho, mas é um desenho que a nuvem vem, paira sobre a cabeça do personagem, e para onde ele vai, a nuvem segue. E por mais que o sol brilhe ao redor, ao seu derredor, a nuvem fica instalada ali. É meio que a nuvem negra de estimação. E você se sente então como alguém que, vamos usar alguns jargões populares, né? Como alguém que talvez jogou pedra na cruz. Outros ainda falam: será que eu cuspi no cálice da Santa Ceia? E por aí vai indo as superstições, porque a gente fica naquele momento onde são realmente situações que não se dissipam, lutas que não vão embora. E aí mais uma vez a gente vem a pergunta: o que fazemos em meio aos questionamentos e às indagações? Porque elas surgem. E mesmo Jó, tendo vários questionamentos, várias perguntas, algumas dessas perguntas são expostas no texto bíblico, outras permanecem escondidas no recôndito da alma de Jó, assim como acontece conosco. Mas a reação de Jó imediata diante das circunstâncias é que Jó, ele adora ao Senhor, porque ele estava enxergando o Senhor no horizonte da sua dor. E o texto nos diz que Jó, ele bendiz ao Senhor. Nós lemos então a palavra de Deus, que está relatando justamente esse fato que Jó testifica, ele falando: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ação imediata de Jó foi adorar a Deus. Mas é fato que a dor, ela cega os nossos olhos. A dor nos rouba a oportunidade de ver o Senhor no denso horizonte da nossa existência. E perceba que mesmo a retidão e caráter imaculado de Jó não o blindaram do sofrimento. Talvez em algum momento da sua vida você até questione falando: olha,
eu faço tudo certo. Eu sou uma pessoa de caráter imaculado, irrepreensível. Eu pago os meus impostos, eu dou esmola, eu ajudo o necessitado. Olha, não tem uma pessoa que não me ame. Talvez você olhe para você e se descreva como uma pessoa perfeita, quase um anjo. E mesmo assim você não está blindado de ser visitado pela dor, pelo sofrimento, porque essa era a característica de Jó. Os nossos bons modos e a nossa aparente perfeição não nos pode proteger, não pode nos blindar quanto à dor. Agora, se pelo desígnio do céu, ou pelo ataque furioso do inferno, de alguma maneira, em algum momento da nossa vida, ou em alguns momentos, nós seremos visitados pela dor. E aí eu pergunto, como você vai reagir? Ou como você reagiu? O que você fará? O que você fez? O que você está fazendo? O texto nos diz que Jó, em meio a tantas dificuldades, ele adorou ao Senhor. E se nós, é que o nosso tempo é curto, mas se nós pudéssemos ficar aqui falando, dissertando a respeito disso, nós ficaríamos horas, falando sobre essa adoração de Jó, que se manifesta em pelo menos 3 aspectos. Se manifesta numa ação consciente, num resultado físico e numa verbalização. A prova concreta daquilo que estava no coração daquele homem era a sua adoração. Jó foi capaz de enxergar Deus no horizonte da sua dor por meio da adoração. E aí esse texto me ensina que a adoração de Jó reflete a sua humildade. Agora entenda a palavra humildade, talvez nós poderíamos fazer uma correlação com humanidade. Porque o texto nos diz que existe um reconhecimento daquilo que ele é. Quando Jó então em sua ação, ao se levantar, ao rasgar a sua túnica, ao raspar a sua cabeça, ao se lançar ao pó, Jó está tendo uma ação de renúncia, do reconhecimento da sua fragilidade. Ele está assumindo a posição daquilo que ele realmente é. Ele está se humilhando diante de Deus. Hoje nós vamos começar a abordar a dinâmica da adoração da igreja. Agora perceba algo, quando nós falamos de igreja, como nós temos falado desde o começo do ano, entenda ou troque a palavrinha igreja pelo seu nome, porque você é a igreja. E quando nós falamos de humilhação, nós lidamos hoje infelizmente com uma realidade onde as pessoas se relacionam com Deus a partir de um Deus distante, longínquo, do qual não é merecedor, ou talvez nós até adoramos, ou quando o fazemos, nós o fazemos de forma, ou num ato irracional. Irracional não falo no sentido animal da palavra, mas eu estou falando no sentido de não saber o que estamos fazendo. E então nós não nos encontramos, ou não encontramos a nossa posição correta de humildade diante daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que conhece e governa todas as coisas. E muitas vezes nós vamos nos encontrar em meio a alguns sofrimentos e dores, lutando contra a soberania de Deus, porque nós queremos de alguma maneira governar e colocar cabresto no Senhor. E para isso é algo impossível a nós. Nós queremos ter o governo ou o controle da nossa vida nas mãos. Nós queremos de alguma forma fugir da posição de humilhação. E nós olhamos para o texto que nós lemos, nós olhamos para a vida de Jó e percebemos claramente que Jó tem um ato de reconhecimento da sua humanidade. Eu fico pensando, e o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, vai falar,
que nós devemos ter o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, porque Ele não levou em conta o fato dele ser Deus, mas Ele se esvaziou, assumindo forma de servo e morrendo morte de cruz. E eu penso que em alguns momentos nós fazemos o trajeto no sentido contrário. Enquanto a palavra de Deus fala, olha, se esvazie de você, nós queremos nos encher ainda mais de nós mesmos. Enquanto a palavra de Deus está nos exortando a nos humilharmos, nós queremos ser exaltados. Nós sempre queremos estar por cima e não por baixo. Nós sempre queremos os pedestais, os lugares de honra, e nos esquecemos que somos chamados a nos humilhar. E o princípio da humilhação é fato que nós precisamos também viver em humilhação diante das pessoas, com as pessoas, mas o princípio da humilhação começa de lá do alto. Há uma necessidade urgente hoje do ser humano, do homem, entender a sua condição. Em pleno século 21, nós vivemos a época das guerras ideológicas, aonde o homem tem tentado cada vez mais com seus ideais, com a sua própria força, tentado sobrepujar ou estar por cima de Deus, ter ainda mais uma independência, uma autossuficiência. E aí nós olhamos para o mundo que nós vivemos, e ele está caótico justamente porque nós temos tentado tomar as rédeas da nossa vida. E quando Deus nos confronta, fugimos, não queremos ouvir, não queremos nos humilhar, não queremos nos submeter à poderosa mão do Senhor. E nos esquecemos da exortação do apóstolo Pedro, quando ele fala, olha, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. Mas a gente não quer. Nós não queremos permanecer humilhados debaixo da mão de Deus. Nós não queremos reconhecer a nossa condição de seres humanos, mas interiorizamos a ideia, ou interiorizamos o sentimento de sermos pequenos deuses, deuses de si mesmos. Se nós pudéssemos, faríamos para nós mesmos uma imagem de nós mesmos e colocaríamos em um pedestal, e então nos prostraríamos diante da nossa imagem e adoraríamos a nós mesmos. Talvez falando aqui soe um pouco ridículo, louco, mas mesmo não tendo a imagem de nós mesmos, nós cultuamos o nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade. Ela sempre está em primeiro lugar. E nos esquecemos então da postura que somos convidados pela palavra de Deus, de assumirmos o nosso papel diante daquele que pode e governa todas as coisas. Porque na verdade, irmãos, olhando para a vida de Jó, quando ele se humilha naquele momento, ele está assumindo aquilo que ele é. Ele está testificando que ele nada é, que ele nada pode e que ele nada tem. O homem mais rico do mundo naquela época está na miséria e ele chega no reconhecimento: eu não tenho nada. Mas quando ele se humilha e ele adora o Senhor, ele está testificando quem Deus é, que Deus é tudo, que Deus tudo pode e que Ele tudo tem. E quando Jó tem esse ato de adoração, ele está justamente testificando que este é o Deus que ele serve. E mesmo que sua condição, a condição de Jó destoe do Deus que ele serve, mesmo ele testificando, olha, Deus pode, Deus tem, Deus é, e mesmo ele não sendo nada, mesmo ele não tendo nada, mesmo ele sendo um zero à esquerda, a vida de Jó não está limitada à circunstância ou àquilo que ele está vivendo aqui, porque a vida dele está nas mãos do Senhor, e por isso ele adora a Ele, por isso ele serve a Ele. Nós vamos caminhar no livro de Jó,
E o conceito de Jó de Deus ainda é algo, por mais que a gente olhe no início, a gente vê algo muito belo, mas é algo que vai ser, que ele já tem construído, vai ser desconstruído e construído corretamente. E depois lá no final de Jó nós vamos ver a confissão de fé de Jó, quando ele fala: olha, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se fosse hoje, Jó falaria: Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir o pastor pregar no domingo, mas hoje eu tenho experiência contigo. Antes eu conhecia o Senhor do testemunho do irmão, mas hoje o Senhor me visita lá no meu quarto secreto em oração. Antes eu precisava, eu tinha dificuldade, eu até lia a respeito do Senhor, mas agora quando eu abro a tua lei, a tua palavra, o Senhor fala profundamente ao meu coração. Eu não conheço apenas de ouvir falar, mas eu conheço o Senhor porque eu caminho com o Senhor, porque o Senhor me conhece. E então Jó reconhece a grandeza de Deus. E quando Jó reconhece a grandeza de Deus, assim como nós, irmãos, quando o indivíduo reconhece a grandeza de Deus, ele pega o seu banquinho humilde e ele se assenta, e ele reconhece a sua pequenez. A humildade de Jó era o reflexo da sua adoração. Segundo Dwight Moody, a adoração de Jó fez dele um homem sábio. Sábio não porque ele reconhecesse ou ele compreendesse os mistérios dos seus sofrimentos, mas porque mesmo sem compreender, ele continuou humilde, temendo a Deus e adorando a Ele com todo o seu coração, mesmo em meio à dor. O homem e a mulher cheio de sabedoria é aquele que mesmo em meio à dor não traz, ou talvez mesmo sem compreender as circunstâncias, ele permanece ali sabendo que o Senhor governa a sua vida. Hoje pela manhã, nossa irmã Arígene ministrava aqui na escola dominical sobre o texto de lá em Marcos, sobre a tempestade, quando Jesus está no barco. E ela ministrava e eu pensava algo de que, irmãos, é fato que momentos onde a nossa vida é jogada de um lado para o outro, somos arremessados de forma bravia pelas ondas, pelas tempestades da nossa existência, mas quando Jesus está no barco, tudo tende a acalmar. E ela citava a canção, ou corinho: com Cristo no barco tudo vai. Só eu conheço. Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai. E passa o temporal, passa. E quando nós adoramos o Senhor, e o texto de Marcos fala, dentre as tantas coisas, eu acho muito bonito, no final, quando os discípulos olham e se questionam: quem é este homem, que até o mar e o vento lhe obedecem? O nome dele é Jesus de Nazaré. E Ele continua agindo na nossa vida. E o texto vai falando que os discípulos então se rendem em adoração ao Senhor. Irmãos, há uma necessidade urgente nos nossos dias de reconhecermos a grandeza de Deus e que Ele continua no controle de todas as coisas. Mas há uma necessidade urgente de nos humilharmos diante da grandeza de um Deus Todo-Poderoso. A adoração de Jó então não apenas testifica ou fala de sua humildade, mas também testifica de sua reverência. A confissão de fé de Jó fala de sua acomodação ao desígnio de Deus. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Existe um temor no coração daquele homem.
Existe uma reverência. E mesmo que no primeiro momento se mostre um temor incoerente, imaturo, irracional, mas é temor de fato. E o versículo 10 é ainda mais categórico, porque ele olha para sua esposa e quando ela declara, faz aquela declaração como louca, ele fala: olha, você está falando como louca, nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Existe uma reverência na adoração de Jó. E se tem uma coisa que falta no relacionamento com Deus em nossos dias, é o fator reverência. Sim, Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, mas Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Não querendo ser saudosista, nem conservador demais, mas já o sendo, eu me lembro da época que eu chegava no templo, se estivesse fazendo a leitura bíblica, e as pessoas, eu entrasse, a hora que eu sentasse, eu ganhava um cascudo, porque tinha-se reverência à palavra de Deus. Hoje as pessoas não se portam com reverência à palavra, leem a Bíblia como se estivesse lendo um gibi, ou uma revista de fofoca, falta-se com respeito, no momento do louvor, conversa-se, bate papo, mastiga-se, se portam como se estivessem na presença de um ser qualquer. Ainda me lembro que havia alguns dizeres: Deus está no seu santo templo, e as pessoas haviam um reconhecimento da presença de Deus. É fato, irmãos, que Deus não está restrito ao ambiente, mas aqui eu estou querendo ilustrar o fato de que falta reverência no dia a dia. Porque quando nós temos a consciência da presença de Deus, o pecado também perde espaço na nossa vida, porque nós vamos entender que Deus está presente na nossa vida em todo lugar. A nossa casa também é um lugar de adoração e oração, o nosso ambiente de trabalho, o nosso palavreado. Existem algumas pessoas que se dizem cristãs, que precisa aprender a cantar aquele corinho, como cantava-se antigamente: o sabão lava o meu pezinho, lava as minhas mãos, e Jesus, para deixar limpinho, vai lavar meu coração. Só que Jesus tem que lavar a boca, porque da mesma palavra que abençoa a Deus e que louva a Deus, amaldiçoa-se as pessoas. Palavras torpes, que não edificam, que denigrem, mentira, e por aí vai indo. E se esquecem que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Falta reverência, falta disposição, falta realmente um santo desejo de viver para Deus e para o louvor da sua glória. Mesmo que o coração de Jó estivesse rodeado por muitos questionamentos, ele se manteve reverente diante do Senhor. Reverente porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Agora note que a ação de Jó não é um ato litúrgico, e muito menos um programa cultual. Jó, ele não está ali num ato, como se Deus fosse algo tão transcendente, que fosse algo inatingível, pelo qual ele não pudesse realmente se relacionar. E eu não falo dessa reverência distante, eu falo de um estilo de vida, eu falo de vida inteira, eu falo de adoração sincera, genuína. Esses dias eu vi uma declaração, achei bem interessante, parafraseando aquele texto, quando Jesus fala que a palavra de Deus fala que a boca fala daquilo que está cheio, e a pessoa parafraseou falando o seguinte: as redes sociais falam daquilo que o seu coração está cheio. Porque é tanta gente postando tanta coisa, sem edificação. E eu não quero aqui delimitar ou ser chato com você em relação às suas redes sociais. Você é livre e evidente, mas eu estou aqui para te ajudar, a nortear, a entender que você deve ser santo, tanto no ajuntamento como igreja, quanto na sua casa, e muito mais nas redes sociais. Muito mais. Testificar de Deus, falar do amor de Cristo.
e bendizer ao Senhor Deus e Pai de todas as coisas. Jó então ele traz para si, mesmo em meio às suas crises, mesmo em meio aos temores que não faltaram e foram fortes o suficiente, tudo isso não foi forte o suficiente para abalar o seu conhecimento e o seu ideal da grandeza de Deus. E eu posso ir um pouco mais além. A reverência de Jó era composta por sua fé e por sua confiança. Fé em um Deus que tudo sustém e confiança de que Ele sustém a sua vida. Você está trabalhando, Deus está com você lá no seu trabalho. Seja reverente. Você está na escola, na universidade, Deus está com você lá, seja reverente. Deus está, jovem, quando você está com seu namorado ou com a sua namorada, está lá. Tudo bem que tem uns que Deus está bem apertadinho, mas Ele está lá. Seja reverente. Vou falar algo para os casais agora, marido e mulher. Não se escandalize, mas no ato sexual, Deus está lá. Irmãos, quem fez o sexo foi Deus. É algo santo. Seja reverente. Quando você está diante da tela de um computador, de um tablet, de um smartphone, Deus está lá com você. Seja reverente. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Quando o seu coração é tomado por pensamentos malignos, lembre-se, Deus sonda o seu coração. Seja reverente. E quando a gente muda a postura, e quando a gente tem um entendimento da presença do Senhor, e de reverência, a nossa vida vai sendo transformada, mudada e santificada dia após dia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a adoração de Jó também renova a sua esperança. Satanás faz ecoar uma profecia, capítulo 1, versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás falou. E Jó então contradiz a boca maldita do inimigo, porque no versículo 21, Jó bendiz o nome do Senhor. Há um trocadilho no hebraico gramatical, onde a palavra bênção sobrepõe a palavra maldição. Enquanto Satanás queria que Jó amaldiçoasse a Deus, blasfemasse de Deus, murmurasse de Deus, reclamasse de Deus, Jó estava lá. Bendito seja o nome de Jesus. Estou sem dinheiro, bendito seja o nome de Jesus. Estou no vermelho, bendito seja o nome de Jesus. Estou sem emprego, bendito seja o nome do Senhor. Tem pouca comida ou não tem comida em casa, bendito seja o nome do Senhor. Morreu um ente querido, bendito seja o nome do Senhor. A saúde está indo embora, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim, nu eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor. Porque a nossa esperança não está nessa vida aqui, a nossa esperança está lá. É lá, irmãos. É para lá que os nossos olhos precisam ser colocados. Enquanto o infame caído diabo arremessa sua podridão contra Jó, Jó exala o perfume maravilhoso e perfeito, o perfume da adoração, que chega até diante do trono de Deus, e que lá na frente Deus restitui tudo, de forma graciosa, porque Deus conhecia o coração de Jó e a sua adoração. A adoração esperançosa preserva a nossa compostura espiritual. Assim como as palavras de bênção renovam a esperança que Deus colocou no coração de Jó, a esperança de que Deus pode surpreendê-lo de forma maravilhosa. O Senhor deu, o Senhor tomou. Parece meio que surgir como uma forma de oração, para interiorizar a esperança no coração que outrora o fará combater o horizonte de dor da sua vida.
Jó não estava ali condicionado a adorar pelo que o Senhor fez ou faria. Ele queria simplesmente adorar o Senhor, pois a sua adoração lhe permitira ver o Senhor. Quando Jó olhou para o seu horizonte, ele viu dor. Ele escolheu adorar a Deus, porque mesmo que o horizonte estivesse denso, a sua adoração seria um raio de luz que o permitiria ver além do seu sofrimento. Eu não sei se você já passou pela experiência de estar passando por um momento terrível e de repente você começa a cantar uma canção. É como um raio de sol que vem. E aí você fica extasiado, porque você fala assim: peraí, o que aconteceu? Eu estava tomado de dor, mas agora estou cheio de esperança. Talvez como eu, a Gisele, ela quer me matar. Mas às vezes eu tenho uns momentos que eu vou para o meu carro. Eu agora fiz uma playlist de música lá do Arco da Velha. A Gisele fala: tira esse sebo, pelo amor de Deus. E aí eu começo a escutar Mara Lima. Alguns conhecem, eu gosto, gente. Aí eu começo a escutar Tony Tito. Aí eu vou escutar os Levitas, Zé Marque Adriano, Wagner Roberto. E aí vai indo, são vários. Você pode entrar no meu Spotify, minha playlist está lá. Você vai assustar com ela. Mas são algumas canções que enchem o meu coração de esperança. Eu começo a adorar o Senhor. Uma das formas que nós usamos para adoração é a verbalização, o cantar, o falar. Hoje, se Jó estivesse aqui nos nossos dias, talvez ele cantaria essa canção. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Aí ele responde: mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? E ele fala: eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Talvez essa seria a canção de Jó hoje. Eu não sei como está Jó, mas deveria ser uma canção para a gente hoje. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Infelizmente, uma das coisas mais cruéis da nossa sociedade é o condicionamento que nós temos colocado no relacionamento para com Deus. Condicionado Deus, a nossa adoração, àquilo que Deus pode fazer. Num primeiro momento a gente até se submete ao Senhor em adoração, se de alguma forma nós formos beneficiados pelo que Ele pode fazer. Mas adore ao Senhor não pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Porque em alguns momentos o que Deus faz parece ser duro demais, parece ser triste demais. Um pastor aqui perto, em Campinas, alguns anos, poucos anos atrás, perdeu o filho, 45 anos. E no velório do filho, ele tomou o microfone e ele falou: Deus, eu estou aqui para adorar o Senhor não pelo que o Senhor fez, porque o Senhor hoje arrebentou meu coração, mas eu estou aqui para adorar o Senhor pelo aquilo que o Senhor é, e o Senhor é bom. Saia daqui nessa noite adorando o Senhor não pelo que Ele faz, isso é consequência, mas por aquilo que Ele é. E algo a palavra nos garante: Ele é
bom. Vamos colocar de pé? Bendito seja o nome de Jesus.